Então, esse é o 12º vídeo do curso de Física 4 de 2021-1 da Universidade Federal da Bahia. Então, hoje nós vamos ver de que é feito a luz. O objetivo final é esse. Então, fazendo uma revisão do que a gente viu na última aula, no vídeo 11, no vídeo 10, o 11 foi a revisão para a prova. A gente viu que tinha as equações de Maxwell na forma diferencial, que era assim, mas que não tinha esse termo, estava assim. Aí quando a gente aplicava o divergente aqui, divergente do rotacional dá sempre zero, divergente de B é zero, então não tem problema aqui. Mas aplicando aqui o divergente do rotacional dá zero, e aqui dava que o divergente de J é zero, que é uma inconsistência, porque na verdade tem a equação de continuidade, que o divergente de J é menos d rho dt. Então aí foi necessário colocar mais este termo aqui, que é chamada, aqui é a densidade de corrente de deslocamento, para que as coisas ficassem consistentes. Então apareceu um termo novo, e esse termo novo apareceu somente fazendo conta, não foi resultado de experiência. Esses 4 aqui vieram das experiências, né, que a gente estudou em Física 3. Física 3 é bem assim, circuitos, você trabalha com cargas, com as correntes, com circuitos, e aí vai deduzindo essas equações, né, a partir da experiência, que são as equações fundamentais do eletromagnetismo. Aí com a parte teórica você vê que é necessário acrescentar essa parte aqui, que Maxwell acrescentou, é a correção de Maxwell para esse tema aqui, e agora aqui está na forma completa. Então a gente aplicou o divergente nos rotacionais, né, que essas equações são escalares, né? Escalar, quer dizer, não tem componente. O ρ não tem componente, a densidade não é um vetor. E essas aqui são vetoriais, né? O rotacional dá um vetor, aqui é o vetor, 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 tudo aqui são vetores. Então no vetor você pode aplicar o divergente ou o rotacional. Se aplicar o divergente aqui dá zero nos dois. Aqui também, aplicando o divergente, apareceu a corrente, densidade de corrente de deslocamento. E agora a gente vai aplicar o rotacional dos dois para ver o que é que vai dar. Então vamos lá, vou escrever as equações de Maxwell aqui. Tem que o divergente do E é ρ sobre ε0. Divergente do B é zero sempre. O rotacional do E é menos del B del T. E o rotacional do B é o μ0J, quer dizer, a corrente cria campo magnético, carga cria campo elétrico, mais μ0ε0 dB dt. É interessante que aqui tem o menos e aqui tem mais, né? Mas justamente essa diferença do sinal aqui faz com que a teoria fique mais bonita ainda. Quer dizer, existe a maneira depois tensorial de escrever que o negócio fica bom com esses sinais aqui, que fica perfeito. Então aqui são as equações de Maxwell na forma diferencial, na forma completa. Então vamos aplicar o rotacional. Botei como dever de casa para os alunos calcularem quanto fica o rotacional de um rotacional. É só abrir as contas. O dever de casa era assim, mostrar que isso daqui é igual ao gradiente do divergente de F menos o Laplaciano. O Laplaciano é o divergente do gradiente de F. Você vê que aqui tem 2 nablas, aqui também tudo tem 2 nablas. 2 nablas é um F, 2 nablas é um F, 2 nablas é um F. Aqui dá vetor, né? O rotacional dá vetor e o rotacional dá vetor. Então aqui deve estar tudo vetor. Então você vê que tem aqui um produto escalar, isso daqui é escalar, mas aí você aplica o gradiente e fica o vetor. E aqui esse nabla escalar, nabla fica escalar, aplicando no vetor fica vetor. Então é tudo uma equação toda vetorial. Então esse nabla escalar, nabla, a gente não escreve assim não, escreve assim, nabla ao quadrado igual a nabla escalar nabla, certo? Que é chamado de Laplaciano. É muito usado, isso é muito importante. Então assim como você tem que um R ao quadrado, R ao quadrado, módulo ao quadrado é igual ao R vetor escalar o R, então por analogia a gente faz essa notação. Então se você tem um R que é igual a xi, que é o vetor de deslocamento,
mais YJ mais EK. Então o R ao quadrado, que é o R escalar o próprio R, né? Fica x vezes x, né? Fica x ao quadrado, e escalar i dá i. X ao quadrado, e escalar i dá 1. Então não tem aqui, não tem componente não, viu? Que aqui é um escalar. I escalar j dá 0, I escalar k dá 0. Aí vem o j. J escalar i dá 0, e j escalar j dá 1. Então fica y ao quadrado. E aqui k escalar i dá 0, k escalar j dá 0, k escalar k dá 1, fica z ao quadrado, certo? Que é o módulo do vetor ao quadrado, né? Então, da mesma forma, nabla escalar nabla, o vetor nabla, o operador nabla é i, você bota o i antes, né? Porque vai deriva sempre o que vem da direita. O operador, a convenção é que o operador aplica no que está na direita, certo? Então é del x mais j del y mais k del z. Então, se você aplica o nabla no próprio nabla, que é o nabla ao quadrado, então fica que nem aqui, vai ficar, né? Fica este ao quadrado, né? Que fica a derivada segunda com relação a x2, mais a derivada segunda com relação a y, mais a derivada segunda com relação a z. Então não tem componente i, nem j, nem k, certo? Porque aqui é produto escalar, dá o escalar. Então aqui é totalmente escalar, não tem componente nenhum. Então são as derivadas segundas, certo? Então é o resultado matemático. Isso daqui vocês provam, vocês pegam isso daqui, faz aquele processo lá de determinante, calcula isso aqui, calcula o lado de cá. Então quando eu digo mostrar que isso é igual a isso, quer dizer que você deve calcular isso daqui, calcular daqui e mostrar que o lado de cá é igual ao lado de cá, entendeu? Eu expliquei isso antes da prova, e na prova os alunos não fizeram não, eles pegaram isso, trabalharam até fazer com que isso fique igual a isso. Para mostrar, você não precisa trabalhar isso para ficar igual a isso, para que isso chegue nessa forma não. Você faz essas contas e aí mostra que um lado é igual ao outro, acabou. Mostrar isso, mostrar, é igual é. Não precisa deduzir, sair fazendo dedução para que isso daqui tome essa forma daqui não, entendeu? Então, quer dizer, este é o resultado matemático, né? O rotacional do rotacional de qualquer função derivável. Aqui é uma função, não é força não, é igual f de função, a função vetorial. É igual a gradiente do Laplaciano do f menos o gradiente do divergente do f menos o Laplaciano do f, certo? Agora com f certo. Então essa é uma propriedade matemática que a gente vai usar nas equações de Maxwell. E a partir daí a gente vai chegar na luz, né? Que é como chegou a luz. Porque como é que você vai estudar a luz? Você vai pegar a luz, vai botar no microscópio, ficar olhando aqui como é que é a luz e o que é que a luz é feita? Não dá, né? Então a luz foi descoberta de uma forma totalmente teórica. Nesses cálculos você viu que você chegava numa coisa, que é a onda eletromagnética, que tem todas as propriedades que a luz tem. É uma teoria muito bonita. Então vamos aplicar primeiro no rotacional do E. Então fica rotacional do E. Então a lógica matemática diz o seguinte: se você aplica uma coisa no lado esquerdo, tem que aplicar a mesma do lado direito. Então é igual ao rotacional do o lado direito, que é menos del B del T. Certo? Então vem daqui chego nessa. Apliquei o rotacional dos dois lados. Aí essa daqui, pela matemática, você sabe que o rotacional do rotacional é o gradiente do divergente do E menos o Laplaciano do E. E o lado de cá, você muda a ordem, fica menos del T rotacional de B. Rotacional, certo? Aí aqui, o divergente do E é o que? É ρ sobre ε0. Então fica aqui o gradiente de ρ sobre ε0 menos Laplaciano de E é igual, aqui o rotacional do B é tudo isso aqui, então fica menos del T do rotacional de B, que é μ0J mais μ0 ε0 del B del T. Então vamos lá.
gradiente de ρ sobre ε0, menos o laplaciano do E. Você vê que é tudo vetor, né? Que aqui é o gradiente de um escalar dá um vetor. É igual, aí fica menos μ0, derivada de J no tempo, menos μ0, ε0 é constante, né? Aí a derivada segunda, morreu. Então aqui é a mesma coisa, μ0, ε0, derivada segunda do E. dE, dt2. Certo? Então você vê aqui o E, aqui a incógnita é o E, você quer achar o E, então é a equação para achar o E. Ou seja, dada a distribuição de carga ρ e a distribuição de corrente, densidade de corrente J, você quer saber qual é o campo elétrico. Então vamos botar a equação, vou passar o laplaciano para cá, vai ficar assim, botar na forma convencional. Laplaciano de E para cá, vem para cá, menos μ0, ε0, d2E, ΔT2, é igual ao lado de cá. O lado de cá é o gradiente de ρ sobre ε0, e esse aqui passa para cá, fica mais μ0, δJ, ΔT. Certo? Então para aqui, chego nessa equação. Aí aqui você tem uma derivada segunda do espaço do campo elétrico e uma derivada segunda do tempo. Isso daqui é conhecido, quando você tem uma equação de onda, já se sabia, mesmo os erros de Maxwell por causa da mecânica, você pega a equação de onda, por exemplo, um pulso, você dá um pulso assim numa corda, e a corda sai balançando. Por exemplo, você tem um fio aqui, aí você faz assim, vamos ver se esse fio aqui não está na. Aí o pulso vai andando para lá, esse aqui tem muito atrito. Então dá uma equação de onda. A equação de onda é assim, tem uma derivada segunda do espaço e uma derivada segunda no tempo. Então, quando você tem uma equação dessa forma, você sabe o que é a equação de onda. Então, Max chega aqui e ele vê que aqui você chegou numa equação de onda. Quer dizer, as contas dele foram mais complicadas, porque a gente tem esse recurso da análise vetorial, né, desse trabalho aqui, que facilita as contas. Então você vê aqui, ó, de cá para cá, já chegamos nessa equação. Então vamos fazer agora, a gente para aqui, né, porque a gente não sabe o que é que vai fazer, o que é que você vai fazer com essa equação. É complicada, você tem uma equação diferencial com 4 variáveis, x, y, z e t, né? X, y, z está no nabla, x, y, z e o t aqui. Aí quer dizer, dado o ρ, dado j, achar esse E daqui. Então é complicado, a gente não sabe como resolver, mas quando você não sabe resolver um problema e ele aparecer, você pega e resolve pelo menos para os casos mais simples, para ter uma ideia de como é que vai ficar, certo? Então a gente vai deixar aqui de molho e vamos cuidar do outro rotacional. A gente fez o rotacional do rotacional de E. Então vamos fazer agora o rotacional do rotacional de B e ver como é que fica. Então eu vou pegar agora o rotacional do B. Aí eu tenho que aplicar nos dois lados, né? O rotacional de B é isso daqui, se eu aplico o rotacional do lado de cá, tem que aplicar o rotacional do outro lado, claro, pela lógica, né? Então é igual a μ0 rotacional do J mais μ0 ε0 ΔT do rotacional do E. Aqui está errado, viu? Aqui começou o erro. Do rotacional do E. Certo? Então tá aí. Agora a gente pega a matemática, o rotacional do B é o gradiente do divergente do B menos o laplaciano. Certo? Estou usando aqui essa propriedade matemática. Rotacional do rotacional é o gradiente do divergente menos o laplaciano. É igual a μ0 rotacional do J, não dá para mexer. E aqui mais μ0 ε0 derivada no tempo do rotacional de E. Rotacional do E é
está aqui, menos dB dt, certo? Então, menos del B, del T. Então, aqui vai dar a derivada segunda do tempo. Eu vou ajeitar como fizemos antes. Pego esse, passo para cá, fica assim, Laplaciano de B. Aí passei para cá, fica menos μ0 ε0, derivada segunda do B, T2, né? Igual que está do lado de cá. Isso aqui é zero. Esse daqui vem para o lado de cá negativo. Então, menos μ0 rotacional de J. Pronto, então cheguei na segunda equação. Então vamos comparar. Aqui é a equação de onda do campo magnético B. A gente tinha chegado na equação de onda do campo elétrico, certo? Então vou escrever uma sobre a outra aqui. O do campo elétrico é Laplaciano do E menos μ0 ε0 d2E del T2 igual a gradiente de ρ sobre ε0 mais μ0 del J del T. Pronto, chegamos em duas equações de onda, a do campo elétrico e a do campo magnético. Então a gente diz que está desacoplado, com essas contas que a gente fez, desacoplou, porque aqui só tem o B. Quando você tem a equação de Maxwell e você tem o J e o ρ, com o ρ você acha o E, com o J você acha o B, mas o B tem que satisfazer essa relação com o E aqui, que foi encontrado, certo? Então está misturado, tá vendo? O E e o B estão misturados nas equações. Aqui não, aqui você desacoplou. Aqui a equação só tem o B, aqui só tem o E. Então, para achar o E, precisa saber qual é a densidade de carga e como é que estão as correntes. Para achar o B, precisa ver as correntes. Então, é interessante aqui que esse lado de cá e esse lado de cá são iguais, tá vendo? São as mesmas equações. Aí, essa parte daqui, que é a parte não homogênea, é que fica diferente. Nessa daqui, você tem a derivada vetorial de um escalar e aqui a derivada escalar de um vetor. Aqui não, você tem uma derivada vetorial de um vetor. Como tem que dar um vetor, você vê que não aparece a derivada temporal. Porque não vai, se você botar o del ρ del T, fica escalar, né? Então não ia, o escalar com vetor não dá para somar. Então fica tudo bem enquadradinho, né? Então, e agora o que é que a gente vai fazer com essa equação? Você tem uma equação, as derivadas parciais, uma equação de segunda ordem, com 4 variáveis, x, y e t, e não homogênea para resolver. Então, quando você estiver nessa situação, o que é que você faz? Você não sabe resolver, você resolve o caso que você sabe. Então, vamos simplificar. Vamos pensar no caso se, nesse caso é se. Não pode escrever como. Como ρ igual a zero, você fala como ρ igual a zero se você sabe, se foi dado que a condição é ρ igual a zero. Aqui não, isso daqui é geral, está valendo para tudo. Agora, se no caso específico, se por acaso o ρ for igual a zero e o J for zero, aí esse lado aqui some, então você fica com as equações homogêneas, então já simplificou, né? Quer dizer, a equação com 4 variáveis, derivada segunda, você não sabe resolver, mas pelo menos não é heterogênea, a equação é homogênea, certo? Então isso já é uma facilidade, né? Veja bem, ρ igual a zero e J igual a zero não quer dizer exatamente que você está no vácuo, não. Quer dizer que o meio é neutro. Por exemplo, você pegar aqui esse A, né? Então a densidade de carga é zero, né? O A aqui é neutro, não tá carregado, imagina, não tem corrente passando. Se pegar a água, por exemplo, a água do oceano, a densidade de carga, em geral, se pegar uma região que é zero, pode ser zero dentro da água sem que seja vácuo. Quer dizer, as cargas que estão lá tem tantas cargas positivas quanto negativas, de forma que a densidade é zero. Não está passando corrente, é zero. Certo? Então, aqui dentro do vidro, dentro da água, no ar, isso aqui está valendo. Aí as equações ficam que o Laplaciano do E menos μ0 ε0 t2E del T2 igual a zero. Se não tiver carga, né? E a mesma coisa para o B. Pronto. Então eu vejo que fica as duas equações iguais. Quer dizer, se eu achar a solução dessa equação, achei a solução dessa aqui, que são iguais, né?
Então aí eu vou, a partir de agora eu vou cuidar do campo elétrico, vou procurar a solução dessa equação. Quando eu achar eu uso para o B, porque são iguais, né? No meio neutro, sem correntes, sem carga. Mas aí a gente não sabe resolver essa equação daqui com 4 variáveis. Então se tem 4 variáveis, vamos fazer o seguinte, vamos supor, se por acaso, estamos supondo, né, para pegar a restrição, se o E for uma função somente de x e t, se ele não variar, não quer dizer que ele não depende do y. Pode ser o seguinte, que ele está passando no y no z, mas ele não varia. Ele é constante naquela direção, ele só está variando uma direção, o resto ele está tudo igual. Então, nesse caso, aí ficaria assim, fica a derivada segunda do E, somente com relação ao x, né? Porque ele não depende de y nem de z. Vocês lembram, né? O Laplaciano, esse Laplaciano que aparece aqui, é a derivada segunda com relação a x, com relação a y, com relação a z. Mas se o E vai depender somente de x, das coordenadas espaciais, então essa daqui, a derivada de y em z vai dar zero, vai ficar só a derivada segunda em x. Então fica assim, menos μ0 ε0 del 2E del T2 igual a zero. Aí já facilitou. Aí tem esse μ0. Esse μ0 ε0 daqui, ele tem dimensão de quê? É importante pensar na dimensão. Veja aqui está dividido por x ao quadrado. E aqui é dividido por t ao quadrado. Então, qual deve ser a dimensão de μ0 ε0 para que este termo fique com a mesma dimensão do de cá? Ou seja, analisando as dimensões, você tem que E sobre x ao quadrado, né, a dimensão, deve ser a mesma dimensão de μ0 ε0 E por t ao quadrado. Então E cancela, né? Quer dizer que a dimensão do μ0 ε0 é igual à dimensão de t ao quadrado por x ao quadrado. Ou seja, a dimensão de 1 por velocidade ao quadrado. Isso já se sabia, né? Equação de onda fica assim, a derivada segunda de E2 x2 menos 1 sobre a velocidade de propagação da onda, d2 E2 sobre t2. Certo? Então isso daqui, o μ0 ε0 é 1 sobre v ao quadrado. Vai ser a velocidade de propagação dessa onda, desse campo elétrico. Então, quanto é que vai dar esse μ0 vezes ε0? O μ0, por definição, é 4π vezes 10 a menos 7. Isso é por definição, ele foi escolhido para ser dessa forma. E o ε0 é medido naquela experiência da força de Coulomb. 1 sobre 4π ε0 é aproximadamente 9 vezes 10 a nona, né? Aqui é a unidade do sistema internacional. 1 sobre 4π ε0 é o 9 vezes 10 a nona, que é experimental, é aproximadamente. Então vamos ver como é que fica. Então μ0 ε0, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. E o ε0 passando para cá fica 1 sobre 4π, né? Não precisa substituir o 4π não, que já cancela, tá vendo? E o 9 vezes 10 a nona vem para baixo, né? Vou botar aqui 9 vezes 10 a nona. Então 4π cancela, fica 1 sobre 9, aí desce aqui, 10 a menos 7, fica 10 a 16. Certo? Isso daqui, então, é a velocidade da onda ao quadrado. Certo? Então, aí você olha aqui, então dá que a velocidade da onda, quer dizer, Maxwell está lá fazendo suas continhas no papel. Ele faz as contas e vê, então, que a velocidade é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Alguém já viu essa velocidade antes? Então, isso daqui é justamente a velocidade da luz do vácuo. Quer dizer, eu estou usando μ0
que é a permeabilidade magnética no vácuo, ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo, e acha a velocidade, quando eu faço as contas, acha a velocidade da luz no vácuo, certo? Então, quer dizer, está aparecendo a luz aqui no meio do eletromagnetismo. Então a luz, em princípio, não tinha nada a ver, quer dizer, não tem nada a ver. Você está fazendo as contas, você fez aqueles circuitos elétricos, experiência com ímã, esse negócio tudo, e chegou nas equações de Maxwell, e agora está trabalhando as equações e aparece aqui a velocidade da luz no meio da conta. Uma onda, que é um campo elétrico que se propaga na velocidade da luz, certo? Então já está sugerindo que a luz é essa onda de campo elétrico. Sim, e já se sabia pela experiência que o índice de refração tinha a ver com o epsilon, porque o índice de refração, o n, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, C sobre V, certo? Então isso daqui, se você usar essa relação que o V, né, é a raiz de μ0 ε0, fica aqui. O C é a raiz de μ0 ε0 e o V raiz do μ epsilon. Então quando o meio não é magnético, o μ é praticamente o μ0, então dá que é epsilon sobre ε0. Então já se sabia que o índice de refração é proporcional à raiz quadrada da permissividade elétrica do meio. Isso daqui já tinha sido obtido. Então isso, experimentalmente, né? Está se vendo aqui que a gente está deduzindo por meio de conta, chegando nesse resultado, certo? E agora? Então tudo bem, a gente já sabe que a velocidade da luz, então a velocidade aqui, esse V é o C, né? É a velocidade da luz no vácuo. Então isso daqui é igual ao C. C é a velocidade da luz no vácuo. Então, vamos para aí na 37. Então nós estamos com essa equação aqui. Derivada segunda de E. Vou pegar aqui para vocês acreditarem que está tudo certo. Essa aqui. Com relação a x2. μ0 ε0 é 1 sobre c ao quadrado. C é a velocidade da luz no vácuo, né? Vamos calcular, fazer nossas contas no vácuo. Para não complicar, né? Botar matéria, o negócio fica mais complicado. Como a gente já não sabe resolver mesmo, então a gente vai procurar a forma mais simples. Então ficou dessa forma. Aí você não sabe como resolver isso ainda, ninguém sabe. Então vamos simplificar. Isso daqui você pode separar isso numa forma, que é o método operacional, você trabalha com operadores. Aqui, veja bem, você tem um D2, del x2, é um operador, menos 1 sobre C2, del 2, del T2. Está aplicando no E, igual a zero. Então você vê, né? Aqui é o chamado método operacional, você está tratando como operador, né? Isso daqui aplica no E, isso aqui aplica no E, fica isso aqui. Então você vê que aqui tem um quadrado menos outro quadrado. Aí você pensa, pombo, um quadrado menos outro quadrado é o quê? Produto notável. Então vamos escrever assim, isso daqui pode ser escrito como del x menos 1 sobre c del t vezes del x mais 1 sobre c del t aplicado no E. Né? Se você sair derivando aqui, você vai ver que dá a mesma coisa aqui. Vai dar isso aqui. Ou então você pode escrever ao contrário, é o del x mais 1 sobre c del t del x menos 1 sobre c del t aplicado no E, igual a zero. Aí veja bem, você imagina que você é Maxwell, você chegou nessa equação, você está doido para saber uma solução que seja, só para você ter uma ideia de como é que é esse negócio, o que é esse campo elétrico. Então, qualquer solução serve. Então, por exemplo, se isso daqui aplicado nisso der zero, então isso daqui tudo dá zero, porque você vai ter zero, quer dizer, se for constante já dá zero, mas aí você não sabe resolver se for constante. Então vamos botar, se for zero fica mais fácil. Quer dizer, você também não sabe ainda como é que resolve, mas eu vou explicar. Então isso aqui vamos supor que isso seja zero, ou então que isso seja zero. Então você tem o mais ou menos aqui, então você escreve assim, del
del x mais ou menos 1 sobre c del E del t igual a zero. É um caso particular, especial, certo? Se eu achar a solução dessa equação, isso daqui está satisfeito. Então é um caso, né? Eu vou ter uma solução bem especial que satisfaz aquela equação de onda, aquela geral. Então é um caso particularzinho, mas pelo menos vai dar uma ideia. Então esse mais ou menos aqui, 1 sobre c, esse mais ou menos aqui, você vai ver no fim das contas que tem a ver com a velocidade, se a velocidade é positiva ou negativa, né? Se é mais ou menos. E aí, como é que a gente resolve essa equação? Então aqui existe um método muito poderoso, muita gente às vezes não vê na faculdade, que é o chamado método das características, para resolver esse tipo de problema. Então vamos dar uma pausinha para dar uma olhada nesse método. Eu vou introduzir ele aqui, mas no próximo vídeo eu vou aplicar aqui, né? Que eu quero. Esse daqui é muito interessante, é muito fácil, é um método muito simples de usar e dá resultados assim para equações complicadas muito boas, né? Existem muitos casos que dá para resolver por ele de uma forma muito simples e muito rápida. O método é o seguinte: você tem uma equação tipo assim, P du del x mais E mais Q du del y igual a R. Aí você não pode dizer, eu nunca vi esse método, nunca vi, mas eu estou ensinando, tá vendo agora? Então ele faz parte. Então você quer resolver essa equação, o problema é quanto é U. Então P aqui é um P de xy, Q de xy e um R de xy. São funções, certo? Quer dizer, não tem obrigatoriamente que aparecer o x e o y. Pode ser o P, pode ser um caso especial, né? Mas no máximo x, função só do x e do y. Se variar, se tiver variável, x e y. O P pode ser zero, o R pode ser zero, certo? Aí para resolver isso aqui, você faz o seguinte. Você faz de conta, você parametriza o x e o y. Supõe que o x e o y depende de um certo epsilon, que está variando com o tempo. Ou que o x está variando com epsilon. Você faz assim, x é a função de epsilon, e que o y também seja uma função de um certo epsilon. Você está parametrizando. Então, é claro, o seu u também vai ser uma função do epsilon. Então, você vai ter que a derivada de u com relação a epsilon, né, porque o u depende de x e de y. O x depende de epsilon, o y depende de epsilon, então o u também depende de epsilon, certo? Então, a derivada do u com relação a epsilon, pela regra da cadeia, vai ser a derivada de u, dá um espaço aqui, viu? Derivada de u com relação a x, vezes a derivada do x com relação a epsilon. E aqui é a derivada total, tá vendo que é d, porque o x só depende de epsilon. Aqui é a derivada parcial, se eu boto del, porque o u depende de x e de y. E também mais, dá um espacinho, a derivada do u com relação a y, porque o u depende do epsilon por meio do x e do y, vezes a derivada do y com relação a epsilon. Quem não lembra, faz de conta que esse x cancela com esse y cancela com y. Só que não é assim não, certo? Só para lembrar. Aí você compara essa equação daqui com a que você quer resolver. Então você diz, aqui vai ser o R igual a P vezes del U del X mais o Q vezes del U del Y. Eu vou fazer uma dedução bem rapidinha, sem muito rigor, que é somente para a gente chegar no nosso objetivo, que é resolver a equação da onda. Aqui. Então tem isso. Então comparando, aqui é a equação que eu tenho, né? Então eu vou dizer que essa equação é dessa forma. Então para que isso seja verdade, você vai ter que o R então é igual a du de epsilon. O P vai ser o dx de epsilon, né?
E o Q vai ser o dy dy. dy dy, legal. Então daqui você tira aqui o seu dy, então, a partir da primeira aqui, dy igual a, passa para cá, fica du sobre r. Pela segunda, o dy é dx sobre p. E pela terceira, o dy é dy sobre q. Certo? Então você tem essas três igualdades. Seu PQR é dado, né, que é o dado do problema, e você quer achar o U em função de x e y. Então o que é que você faz? Veja bem, eu vou dar um exemplo. Quando der o exemplo vai ficar mais claro. Mas você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa igualdade aqui e resolver a equação. Quando resolver, porque P e R são funções de x e y, quando resolver vai aparecer uma constante de integração que eu vou chamar de K1. Aqui também é uma equação diferencial, quando resolver vai aparecer uma outra constante de integração que eu vou chamar de K2. Essa constante é arbitrária, então você vai dizer no fim das contas que K1, que é uma constante arbitrária envolvendo U, vai ser uma função arbitrária de K2. Quando você chegar aqui, meu amigo, você resolveu o problema. Certo? Então, quer dizer, está meio abstrato demais, então vamos resolver, pegar um exemplo. Pegar um exemplo bem simples, né? Depois na aula que vem eu pego um pouquinho mais complicado para você ver que funciona. Por exemplo, página 38. Exemplo. Então você tem a equação assim, x du del x mais y du del y igual a u, por exemplo, certo? Então essa é a equação. Aí eu quero achar o u. Qual é a função u que eu fazendo essas contas aqui vai derivar e vai dar isso aqui? Aí a gente vai achar. Então você faz o processo seguinte. Você faz assim, aqui é o P, né? O P, o Q e o R, certo? P, Q, R. Então P é igual a X, o Q é igual ao Y e o R é igual a U. Aí você escreve aqui, essas expressões aqui, fica assim, du. Vou começar com dx. dx sobre o P, que é X, é igual a dy sobre o Q, que é Y, que é igual ao du sobre o R, que é U. Certo? Aí fica a equação. Então pegando primeiro, pega a primeira aqui. dx sobre x igual a dy sobre y. Pega a primeira igualdade. Então isso vai dar o quê? Integrando, vai dar ln de x é igual a ln de y mais uma constante. Aí a constante eu vou botar ln, tanto faz, qualquer constante eu vou botar ln de k, K2, né? Eu falei. Então ajeitando aqui, passando para o lado de cá, fica ln. Eu tenho que achar quem é o K2. Então fica ln de x menos ln de y igual a ln de K2. Então aqui o x menos y é ln de x sobre y, né? Propriedade de logaritmo. Quem não sabe, dá uma revisada. Igual a ln de K2. Então eu botei ln já para ficar mais fácil, né? Então vai ficar aqui K2. Eu achei o K2, é x sobre y. Então isso aqui veio dessa primeira igualdade, esse com esse. Agora eu vou pegar essa segunda igualdade para achar o K1. Então agora eu faço dy sobre y igual a du sobre u. Então integrando fica aqui é o ln de y menos ln de u, vou passar logo assim, igual a ln do K1. Então aqui já fica aqui y sobre u é igual a K1. Certo? Então quer dizer que o u, que é o que eu quero achar,
Sim, aí eu faço que o K1 é uma função do K2 aqui, ó. K1 é uma função do K2, igual a uma função arbitrária do K2. Certo? Então quer dizer que y sobre u é uma função arbitrária do K2. Que é o K2? X sobre y. Tá? Então quer dizer que o u que eu quero achar, o u é igual a y dividido por qualquer função arbitrária de x sobre y. Certo? Mas veja bem, 1 sobre qualquer função de x sobre y, eu vou, para facilitar a notação, vou botar assim, y vezes g de x sobre y. Né? Uma função arbitrária. Porque 1 sobre a função de x sobre y é uma função de x sobre y, certo? Então é função de x sobre y. Então a solução geral dessa equação aqui é y vezes qualquer função de x sobre y, certo? Y vezes qualquer função de x sobre y é a solução geral. Então é uma equação diferencial de primeira ordem. Como ela é de primeira ordem, se fosse uma equação ordinária, ela teria uma constante de integração. Como é ordinária, ou é parcial, ela tem duas variáveis, em vez de ter uma constante de integração, ela tem uma função arbitrária. Então, em vez de ter uma constante arbitrária, ela tem uma função arbitrária. Certo? Então, o fato de ter essa função arbitrária resolve. Então, eu vou provar agora que y igual a função g de x sobre y, para qualquer função g, é solução dessa equação daqui. Vamos lá? Então, vou fazer assim. U de x, du del x. Fica y vezes, aí deriva g com relação ao argumento dele, fica g', né? G' derivada de g com relação a x sobre y, que é o K1. E agora deriva isso daqui, que é o argumento, que é 1 sobre y. Então é igual a g'. Certo? Se não estiver entendendo, você pensa o seguinte, é igual a y, g de, vou botar K minúsculo. Então quer dizer que du del x é igual a y vezes del g de K del x, que é igual a y vezes derivada total, porque o g só é função de K, de g com relação a K, vezes a derivada de K com relação a x. Certo? Aí a derivada de K com relação a x, o K é quem? É x sobre y, então é a derivada de x sobre y com relação a x. Quer dizer, quando a derivada é assim parcial, você considera o y como constante, só varia o x. Então é 1 sobre y, que apareceu aqui, tá? E a derivada de u com relação a y, derivada de u com relação a y é igual. Primeiro deriva aqui o y, fica g vezes o kzinho, né? Mais y vezes a derivada com relação a y do g de k, que é igual a g de k mais y vezes g', né? Que é dg dk, dk dy. Então du del y é igual a g mais y g' dk, o k é x sobre y, então é menos x sobre y ao quadrado, que é igual a g menos x sobre y vezes g'. Certo? Então na equação x du dx é o g', mais y vezes du dy, que é g menos x sobre y, g', deve ser igual a u é igual a yg. Então veja aqui, ó, fica x g' mais y vezes g,
menos y com y com cancela, xg' igual a y sobre g. Aí você vê, né? Que esse daqui cancela com esse, YG igual a YG. Então deu certo. Então qualquer função que você quiser botar aqui, você pode botar, por exemplo, g igual a 1, aí o u fica igual a y. Y é uma solução. Se você botar g igual a 0, é a solução. U igual a 0. U igual a 0 é a solução aqui, ó. Derivada de 0 dá 0, derivada de 0 dá 0 igual a 0. U igual a y é a solução. Você deriva aqui dá 0. Du dy dá 1. 1 vezes y dá y, que é u. Igual a y, certo? Aí pronto, qualquer coisa, se você botar y vezes seno de x sobre y, é a solução. U vezes tangente de x sobre y vezes a exponencial de x sobre y. Bota lá, você vai ver que é a solução. Se você quiser pegar mesmo o raciocínio, ficar com ele bem na cabeça, é bom pegar vários exemplos e substituindo e ver que o negócio realmente funciona, né? Quer dizer, se tem um problema desse, é um problema que não faz nem ideia, né? Você tem duas variáveis, derivadas parciais, e aqui você achou a solução geral. Toda solução desse problema aqui é dessa forma. Vou mostrar aqui, merece, né? Então aí no próximo vídeo a gente faz um exemplo um pouquinho mais elaborado, só para você ver a potência desse método, né? E depois a gente resolve a equação de onda eletromagnética.